Estudo do Evangelho de Jesus, estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 28 de Mateus. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. O interessante que, de novo, mais um terremoto, move a pedra e o anjo do Senhor senta sobre ela. Aí ficam algumas questões. Teve o terremoto porque o anjo do Senhor desceu do céu? Ou ele aproveitou o terremoto para vir sentar sobre a pedra para dar o aviso? Ou o terremoto tinha que acontecer para tirar a pedra? De todas as formas, qualquer pergunta que a gente venha fazer, não obteremos 100% da resposta. Mas sabemos que toda vez que grandes espíritos vêm à Terra, eles não vêm de graça. Trazem missões importantes para que nós possamos tomar consciência da nossa responsabilidade frente à lei de Deus e agirmos com respeito e consideração por aquilo que devemos fazer. Então, um grande terremoto acontece, e sob a pedra que havia sido removido da porta do sepulcro, estava sentado sobre ele um anjo que se faz ver para Maria Madalena e a outra Maria. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Ou seja, era um ser de muita luz, ligado aos planos espirituais por um caminho de luz, portanto parecia um relâmpago, com a roupa muito branca, muito brilhosa, de uma luz muito intensa, mas uma luz branca. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ou seja, diante daquele anjo que desce dos céus, os soldados não aguentam aquela energia de pureza, ficam muito assustados e desmaiam como mortos. Não ficam como mortos? Ou desmaiam, ou ficam catatônicos, paralisados, assustados, olhando. Como você se portaria diante de um anjo com tamanha limpidez de perispírito, com tamanha luz de brilho intenso? Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele dirige as mulheres para que elas não tenham medo. E mostrando sua presciência dos fatos, sabiam que elas estavam buscando Jesus, o crucificado. Então, o que elas teriam para dizer para aquele anjo? Eu fico olhando, o olhar arregalado, assustado, olhando para ele e falando: e agora, o que aconteceu? Por que estás aqui a nos avisar? E de quem vai nos avisar? Não é esse olhar de espanto que a gente fica? Mas elas mantiveram, sem se assustar, sem atemorizar-se como os soldados, não ficaram como mortas, ficaram atentas ao que ele dizia. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Tu pede a elas para irem ver que estava vazio, não só acreditar no anjo, não só acreditar no Espírito, ir lá conferir. E elas vão e olham, provavelmente, não conta, mas agora ele diz: e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Então ele pede para elas irem avisar aos discípulos que Jesus já havia ressuscitado. E que, além disso, ele ia à frente deles para a Galileia. E lá ele poderia vê-los. As energias em Jerusalém deveriam ser das bem mais complicadas, das bem mais densas. Portanto, não era muito fácil para Jesus materializar-se ali em Jerusalém. Até porque era combinado que ele fosse para a Galileia, até para que os discípulos também saíssem de Jerusalém, porque o povo ainda estava meio alvoroçado com aquela situação. E ainda não haviam tomado consciência de todos os fatos. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com um temor e grande alegria, começaram a anunciá-lo aos seus discípulos. Então elas vão assustadas, com um pouco de medo, e também com a grande alegria.
talvez estivessem trêmulas, chegando até aos discípulos com prudência. O temor quer dizer prudência. Elas chegaram, reuniram os discípulos, fecharam a porta e com muita prudência passaram para eles as informações, sem alarde. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. Ou seja, no percurso, Jesus aparece para as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. E ainda diz: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçam os seus pés e o adoram. Nenhuma reação de medo, nenhuma reação de susto. Simplesmente atiram-se aos seus pés para o abraçar e o reverenciar. Conscientes da responsabilidade, do entendimento de que Jesus era um ser superior que estava entre eles para uma missão de amor e de paz. Então Jesus disse-lhes: não temais. Ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Eles deveriam sair de Jerusalém para verem Jesus. Jesus era um grande conhecedor da alma humana. Sabia os efeitos da ressurreição sobre aquelas mentes, mas também sabia que eles iriam querer vê-lo e o que eles iriam fazer depois de vê-lo. Deveriam tomar atitudes seguras, com bastante prudência. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro ao soldado, ordenando: assim como elas iam para avisar aos discípulos do que acontecido, que eles deveriam ir para a Galiléia, também os soldados, ao saírem daquele torpor, ao saírem talvez do desmaio que tenha acontecido, daquela situação catatônica, vão anunciar aos príncipes dos sacerdotes. Aí, a primeira coisa que eles fazem, tomam dinheiro, conselho entre si, sacerdotes, fariseus, escribas e os anciãos, todos eles, e deram muito dinheiro ao soldado com uma ordem. Vejamos. Dizei: vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Ainda eles deveriam dizer que eles tinham dormido alta à noite quando foi furtado. Mas só no dizer que foram dormir, já dá para as pessoas entenderem que teve um poder superior para fazê-los dormir. Mas, de todo jeito, foi assim que eles tentaram dizer. E, se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, um dado momento, o governador ia ficar sabendo e eles iam mostrar para o governador que foi a melhor ação tomada, a melhor atitude. E o governador, que não era nada bobo, logicamente que achou por melhor essa justificativa do que a outra, porque a outra colocaria a multidão enfurecida. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Então, entre os judeus prevalecia a ordem dos sacerdotes, dos príncipes dos sacerdotes, e a palavra dos soldados, que o corpo de Jesus havia sido roubado. A manipulação da verdade foi de todas as épocas, de todos os tempos. E nós temos que ter cuidado para não sermos como os judeus que manipularam e que foram manipulados. Não estou condenando-os. Já cumpriram sua missão, já estão no páramo de luz, já ascenderam, já estão vivendo um mundo de plena felicidade, a maioria deles. Porque conviveram com o Mestre. Só reencarnam em missões especiais de ajudar aos que estão sofrendo, aos que estão passando por grandes dores. Portanto, não os condenaremos, apenas vamos refletir sobre os fatos. Valeu a pena contar a mentira? E hoje talvez terem que reencarnar para esclarecer a verdade? Porque nós reencarnamos para desfazermos o mal que fizemos ou reconstruirmos a história que destruímos ou para dar continuidade aos nossos trabalhos no bem. Se eles mentiram, tem que reencarnar para dizer a verdade, para mostrar a verdade. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia,
para o monte que Jesus lhe tinha designado. Eles saem. Enquanto viram, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ao ver Jesus, eles o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus diz que ele tinha todo o poder no céu e na terra. Deus o havia dado esse poder. Engraçado, Maria Madalena e a outra Maria aceitaram todas as informações sem pestanejar. E entre os discípulos, alguns ficaram duvidosos. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leve os ensinamentos sagrados. Leve os ensinamentos que os farão crescer para Deus. Leve os ensinamentos que os farão compreender a sua missão divina, compreender a lógica das leis divinas. Leve essas palavras de amor e de paz para que todos, unidos no sentimento engrandecedor, procurem vivenciar somente de agora em diante as leis do amor, da solidariedade e da paz. O nome do Pai, Deus soberanamente justo, do Filho, Jesus que veio ao mundo nos mostrar o caminho da redenção, e Espírito Santo são aqueles espíritos superiores que gerenciam a humanidade, como os anjos, serafins e até mesmo outros que são mais superiores do que nós, que aceitam a difícil tarefa de nos conduzir para a luz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que assim seja. Jesus, ensinando a toda aquela multidão, principalmente agora aos discípulos, mostrava que tudo que ele tinha mandado, as leis divinas que Jesus trouxe para nós, é uma ordem para nós cumprirmos. E ele sempre estará conosco. Jesus sempre estará presente em nossos corações, em nossas almas, em nossa caminhada, lenificando as nossas dores, atenuando as nossas dores, fazendo com que possamos encontrar um caminho melhor para a nossa redenção espiritual, fazendo com que comecemos a compreender as leis de amor, de paz e de solidariedade, compreender a importância de nos amarmos uns aos outros, de termos amor e compaixão uns pelos outros. Jesus, a sublime luz que veio ao mundo, veio trazer o néctar divino que alimenta nossas almas para toda a eternidade. Jesus é aquele cântaro de luz que ilumina todos os nossos caminhos, que ilumina todas as nossas passagens. Por isso, aprendamos a seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Diz assim a poesia. Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos ilumine para darmos continuidade a esses estudos. E muito obrigado pela sua companhia, vocês que nos acompanharam até aqui no estudo do Evangelho de Mateus. Por favor, deixe seu like, aquele joinha, clique nele. Clique naquele retângulo vermelho, inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito e faça caridade. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, para que todos possam ter a bênção da luz do Evangelho em seus ouvidos, aliviando os seus sofrimentos, porque o Evangelho de Jesus alimenta-nos a alma e nos engrandece para enfrentarmos todas as adversidades que a vida nos oferece. Que a paz e a luz do amor do Cristo estejam sempre nos iluminando o caminho, dando-nos a condição de enfrentarmos as adversidades e de construirmos um mundo melhor para todo sempre.